Eu tenho me preocupado, eu comecei a falar ontem sobre este aspecto, onde as pessoas, eu acho que não entendem ou brincam, não sei qual é a palavra, não entendem sobre a santidade de Deus. E às vezes querem tratar Deus como um menino de recado, querem tratar Deus como que fosse um Papai Noel que tem que dar de qualquer maneira alguma coisa. Tratam Deus como um colega de trabalho que pode falar o que quer. E isto traz um prejuízo enorme para a vida espiritual. Porque quando perdemos de vista a santidade de Deus, a nossa vida não tem nenhum sentido mais. Então, nosso assunto nesses dias tem sido estes, e trabalhamos com textos bíblicos que revelam o descuido de dois jovens, filhos de um homem do altar, filho de um homem que recebeu unção, e eles não compreenderam ou achavam que já seriam autônomos, podendo fazer da sua maneira. Nós estamos então falando sobre, e vamos falar, Nadab e Abiú. O livro é Levíticos capítulo 10. Se você já está preparado, eu convido a mudar de posição. Mais uma vez quero dar muito boas-vindas, vejo muita gente nova. Fique de pé, gente que estão conosco pela primeira vez. E o nosso desejo, eu não vou pedir para você levantar a mão, vamos todos ficar de pé enquanto você... Mas eu quero que você saia daqui sabendo que a sua presença é muito importante para juntos cultuarmos a Deus. O nosso desejo é que você saia daqui levando no coração a palavra do Senhor. Não temos muita coisa a oferecer a você a não ser a palavra. Então que você saia daqui sabendo disto, que você veio num lugar para ouvir a palavra de Deus, que creio que é o objetivo de cada um. É sumamente importante você, ao fazer as leituras, não fazer corrido, de maneira muito rápida, mas prestar atenção. Eu farei a leitura e os irmãos vão acompanhar, por gentileza. Capítulo 10, livro de Levítico. Quando falamos do livro de Levítico, fala dos sacerdotes, daqueles que ministravam também no altar através com música. Eles eram separados para o trabalho religioso do tabernáculo. E aqui diz que este casal, Nadab e Abiú, morreram diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do altar e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão. Esse versículo eu estou com ele no coração muitos dias, muitos. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou, que era o pai desses jovens. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai, tirai o vosso irmão de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas,
para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse para Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos e toda a casa de Israel lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Ele disse mais: não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós oramos esta manhã ao ler esta palavra, que é uma palavra que tem um alerta muito forte para todos nós. Embora tenha sido falado naquele período, mas esta palavra ela é para a igreja hoje, porque aqueles já passaram, nós somos a igreja atual, e esta palavra tem o mesmo som, talvez em níveis diferentes, mas o teor, o conteúdo é o mesmo. Fala a cada um de nós nesta manhã, que ao sairmos deste lugar possamos entender que este lugar é um lugar onde o Senhor é glorificado e é exaltado. Abençoa, portanto, a cada um que vai ouvir esta palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O mundo, irmãos, dos nossos dias tem tentado, ouça bem, levar, falo com muita tristeza, tem tentado levar a humanidade à descrença ou não dar crédito a Deus. E eu creio que isto é um esforço maligno, não para o mundo, mas tentando contra a igreja de Deus. Ouça bem isto: o mundo está levando as pessoas a não acreditar que existe Deus, ou que isto é fantasia ou filosofia, que não existe isto. Com isto estão levando pessoas à incredulidade, e não só à incredulidade, mas destruindo o próprio ser humano, que por eles estão sendo manipulados com estas ideias. O alvo deles, portanto, é a igreja, porque a igreja, irmãos, a igreja é algo que incomoda a sociedade. A sociedade não gosta da igreja, porque a igreja é diferente no proceder, no agir, no viver, e isto tem incomodado. Observe-se que tudo que se fala à igreja vem com críticas até agressivas. Por que isto acontece? Por que isso tem acontecido? Porque a igreja, no decorrer de todas as gerações, ela tem se mantido fiel aos valores estabelecidos pela palavra. A igreja, ela não tem entrado por este modernismo, embora eu vou ter que falar mais tarde um pouco sobre esse aspecto. A igreja, ela não aceita aquilo que o mundo está ditando. A igreja, ela se mantém fiel ao seu dono. Ela se mantém fiel ao Criador. E ela mantém os valores bíblicos. Mantém esses valores que edificam a nossa vida no dia a dia, para você não ser daqueles que vive manipulado por este mundo. E até muitos irmãos da igreja sofrem às vezes e quase é tentado a sair da igreja, porque começam a achar que o que falam lá fora está certo. A minha palavra a você
abra o seu olho, acorde, não fique dormindo, porque o mundo vai tentar fazer com que você creia como eles creem. Mantenha a sua vida em comunhão com o Senhor. E também, porque a igreja do Senhor é a única voz que fala para os que estão vivendo uma vida de miséria, sendo derrotados por este mundo e os fazendo escravos. Este mundo é um mundo que está fazendo os seus seguidores escravos, manipulados, vivendo uma vida miserável. E eu não estou falando de miséria de falta de comida, não, porque comida é uma outra coisa, mas é o estado de vida em que as pessoas vivem, um estado miserável, onde os lares estão sendo machucados, os lares estão sendo destruídos, e muitos não têm nem lares, infelizmente. E a igreja, então, ela é uma voz que ela fala para esses que estão vivendo escravizados, deformados por sua própria natureza, vivem perdidos e sem direção. Então a igreja é a única voz dentro deste mundo que diz: você pode viver diferente, você pode ser outra pessoa. Então a igreja é a única voz. E você entende perfeitamente a nossa igreja. Quando eu falo nosso, é o nosso ambiente. Nós não prometemos nada a ninguém aqui nesta igreja: venha para cá porque Deus vai dar isso, vai dar aquilo. Eu não entro nessa canoa. O que nós prometemos aqui é que aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador vai ter uma vida diferente deste mundo. E Deus estará aberto a suprir a cada uma das suas necessidades, e não riqueza. Porque riqueza não é tudo nesta vida. João Gilberto deixou tudo aí. Falei no início que morreu lá, isolado, lá no seu apartamento, estava sozinho. Há uma palavra que se diz: enclausurado. Depois de tocar violão, cantar em tudo quanto é lugar, viveu os últimos dias lá enclausurado, infeliz, uma vida miserável. É destes miseráveis que eu estou falando. Miseráveis que moram às vezes em palácios de alto nível, mas são os miseráveis porque estão com a alma machucada, ferida e sem nenhuma condição para sair da posição. O nível de suicídio tem crescido, infelizmente, entre os mais jovens. Há jovens com 18, 20 anos que estão pulando dos prédios, morrendo. Por quê? Porque o mundo fala que não adianta você estudar, porque você vai se formar e não tem trabalho. E a pessoa entra em desespero e, por não ter uma boa estrutura, eles se suicidam. Este é o mundo que você vive. Este é o mundo que nós temos aí. E a igreja, então, é a única voz que diz: há jeito para a sua vida. Você se convertendo ao Evangelho, Deus vai tratar com você, Deus vai ajudar a sua caminhada, Ele vai aliviar este fardo, porque Jesus disse: o meu fardo é leve. Eu tenho um fardo que você vai poder carregar, porque eu ajudo a você. Esta é a voz da igreja. Igreja não é para convidar ninguém para ter boa vida, porque lugar de boa vida é só na eternidade. Para alguns, porque tem muitos que vai arder nas chamas do inferno. Infelizmente a Bíblia diz isto, que o Senhor vai dizer: aparta de mim, porque eu não te conheço. O seu lugar não é este aqui, o seu lugar é outro. É o que vai acontecer. Esta é a pregação, e é o único lugar que você ouve essa palavra, é na igreja do Senhor. E quando eu falo igreja, eu estou falando uma coisa muito séria. Por quê?
Há uma diferença entre a igreja do Senhor e a igreja do homem, onde ele dita a sua própria vontade e faz a igreja do jeito que ele quer. Deixa as pessoas andarem arredia de qualquer maneira, as pessoas podem fazer o que quiser, pode praticar tudo que o mundo faz, mas se você vier na igreja de vez em quando e ficar lá pulando, aleluia, glória a Deus, enganadores. Isso é um engano. Infelizmente, o diabo não pode fazer lá no mundo, ele entra nas igrejas para fazer naqueles cuja cabeça, a mentalidade ainda está lá fora. E a gente fala isso com dor, com tristeza. Porque homem nenhum tem igreja. Eu não sou dono desta igreja. Eu não sou dono de nada aqui. Eu não dito aqui a Jorge, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu não sou para mandar na sua vida. Mas nós estamos aqui para dizer a você algumas coisas além que vai abençoar e ajudar o seu caminhar. Quando você olha para esse texto, irmãos, é absurdo. Eu hoje passei numa casa de show de manhã. E essa casa de show eram exatamente 5 horas da manhã, 5:10. Uma multidão saindo, moças sem agasalho, rapazes sem agasalhos, andando pela rua, indo embora para casa, outros esperando condução. E são os miseráveis. São aqueles que estão com fome. São aqueles que estão famintos. E a sociedade diz: você precisa se divertir. Mas não diz que aquilo são as próximas vítimas que estarão sendo destruídas. Queridos irmãos, se nós como igreja não começarmos a enxergar e olhar com mais atenção, nós podemos cair em muitos riscos deste mundo. Quando você olha um texto como esse, eu convido novamente a olhar para esse texto. Nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa que morreu. Nós estamos falando de 2 jovens que foram separados, receberam a unção, receberam o sangue na testa, dizendo: vocês estão separados para o sacerdócio. Então não estamos falando aqui para 2 aventureiros, não. Nós estamos falando o texto fala para 2 jovens que tinham conhecimento. Dá uma olhada para o texto. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Arão era o auxiliar direto de Moisés. Tomaram cada um o seu incensário e puseram o seu incenso. Incensário, você já viu, às vezes você vê, a igreja católica usa isso, é preso no dedo, com aquela fumaça. Aquilo chama-se incensário. Ele pega aquele incensário e bota incenso e sai no altar, jogando aquela fumaça como incenso a Deus. Já viu? Todos devem ter visto isso, né? Eles então pegam o seu incensário, colocam nele o incenso, só que o erro deles é que nada poderia ser aceso se não fosse no altar de Deus, que tinha fogo permanente. O que eles fizeram? Eles pegaram, usaram dos seus próprios recursos de fogo e colocaram fogo. E eles foram, por isso ele fala, colocaram nele fogo estranho. Este fogo, por quê? Porque não era o que Deus ordenara. Porque, irmãos, pensa, o texto diz, eles fizeram coisas que não eram ordenados, não tinha sido mandado ele fazer. Eles pegam e fazem. E aqui eu tenho um problema, porque eles esqueceram da santidade de Deus.
Eles esqueceram que você não pode chegar perto de Deus de qualquer maneira. Eles tinham que entender isto. Eles tinham que fazer segundo os parâmetros ordenados pelo Senhor. E não fizeram. E Deus teve que agir. E aqui eu vejo uma tragédia enorme. Que tragédia? Um pai perdendo 2 filhos. 2 filhos assassinados, não com uma arma, mas com a presença de Deus. O fogo do altar de Deus saiu e os queimou. Ele pega e diz para o pai: vocês não devem chorar, vocês não devem ficar esgrenhando o cabelo, vocês devem ter temor. Irmãos, o que falta na igreja hoje é temor. As pessoas estão perdendo o temor de Deus, irmãos. E quando eu falo temor, eu não estou falando de medo. Quem tem medo é covardes. Você tem que ter temor. Saber quem Ele é o Senhor da glória. Eu estou na presença daquele que pode me fulminar de uma hora para outra, pode fazer o que quiser, porque Ele tem todo o poder. Todo o poder. No céu e na terra. O texto então continua dizendo, e nós precisamos, irmãos, entender. Então diz: tendo perante a face do Senhor, que não lhes ordenara que fizesse desta maneira. Verso 2: então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Não sei se você está lembrado, quando eu disse que morreu 2 jovens e seu pai. Quantos estão lembrados disso? Morreu 2 filhos de Eli, e também o Eli caiu da cadeira e morreu. Por que motivo? Eli porque não repreendeu os filhos, e os filhos por quê? Porque pegaram a arca de Deus, algo sagrado, onde estava ali os princípios de Deus. Eles pegaram aquilo e levam para a guerra, que o inimigo vai fugir. E todos 2 morreram. Todos 2 morreram miseravelmente. Agora temos aqui esses 2 rapazes, e ainda tem um outro texto na frente que vai falar também de mais umas mortes. E lá no Novo Testamento também fala de um casal que foi fulminado no altar perante Pedro. Porque as pessoas, meu irmão, pensam que Deus é um boneco. Pensa que Deus é qualquer pessoa. Deus não é. Deus é o Senhor. Ele é santo. Ele é santo. E nós cantamos aqui canções que falam da santidade de Deus. Portanto, meus irmãos, eu queria que você gravasse esse versículo de número 3 para você sair daqui neste dia observando esse detalhe. Dá uma olhada na sua Bíblia, leia por que aconteceu este acidente. Eu disse que foi por causa do fogo estranho, mas qual a razão? Está aí no verso 3. O que diz aí o texto? Vamos, dê uma olhada, não precisa falar alto não, lê para você. Papai estava lá choroso, papai assustado com a morte de seus garotos. Isto é o que o Senhor disse: eu mostrarei a minha santidade naqueles que chegarem a mim. E o pior, olha que coisa, você, para entender, você tem que ser crente. E serei glorificado. A morte desses 2 imaturos ainda aconteceu. Deus: e eu serei glorificado com a morte dele. Não porque Deus não tem prazer na morte, mas como um exemplo, para que todos possam saber que eu não sou uma brincadeira. Eu não sou uma brincadeira que as pessoas pensam às vezes que é, e não é. Eu mostrarei
a minha santidade. Isso mexeu com as estruturas minhas, no sentido de saber como é perigoso. Nós, como pastores, que estamos aqui nesta manhã e em outros horários, não podemos obrigar a ninguém ser fiel. Nós não estamos aqui para obrigar. Você tem que ser, você não vai ouvir isso da nossa boca. Porque nós não estamos aqui para ditar leis. Não somos ditadores. Quero que você entenda nesta manhã o que eu estou tentando passar agora. Talvez não seja tão claro a minha fala, mas eu acho que está dando para entender. Nós, como pastores, não podemos obrigar a ninguém a ser fiel ao Senhor, mas nós mostramos o perigo que pode acontecer na vida de pessoas. Pode acontecer. E nós orientamos para que você tenha cuidado com a sua própria vida, porque você recebeu uma palavra de unção. Você foi batizado. O pastor te apresentou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ao Senhor e disse: eu te sepulto a sua velha natureza. Você recebeu isto. A pergunta é: como você está fazendo com isto? Como você zela por isto? Como está o seu incensário? Está com o excesso de Deus ou com o seu próprio incenso? Nós que fomos chamados à salvação, vou concluir. Nós que somos chamados à salvação, devemos ter cuidado em nosso conviver com a santidade de Deus. Precisamos ter cuidado em conviver com a santidade. E isto tem efeito, ouça bem, em nossa família, tem efeito no nosso trabalho, tem efeito nos seus estudos, tem efeito na sua aposentadoria, tem efeito no seu escritório, em todas as suas atividades. Vai ter efeito se você descuidar da santidade de Deus. Lembre disso, guarde isso no seu coração. Glorifique a Deus no seu trabalho. Ao ligar as suas máquinas, diga: Senhor, eu estou ligando essas máquinas como bênção que o Senhor me deu para ganhar meu pão. Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou abrindo meu comércio como bênção do Senhor. Eu estou abrindo meu escritório como bênção do Senhor. Isso aqui é bênção do Senhor. Eu quero glorificar o Senhor aqui. Na sua casa, na sua família, diga: Senhor, eu glorifico o Senhor pela minha família. E eu quero que o nome do Senhor seja glorificado nos atos de cada um dos meus filhos e netos. Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim. Portanto, não é impedido de chegar, mas diz como chegar. Conclusão. Respondendo talvez a uma pergunta ou duas ou mais até, que deve estar às vezes no coração de pessoas. Mas hoje, bispo, Deus não está matando mais ninguém. Deus não está matando. Isso aconteceu lá no Velho Testamento. Mas eu vou te falar qual é a pior morte. Aquela morte foi Deus que permitiu. Mas tem a morte que você provoca. Tem uma morte que é você que provoca ela. De que maneira morre hoje uma pessoa? Ele mata, fazendo a pessoa morrer espiritualmente ao ponto de não mais reverenciar a Deus em nada e viver de qualquer maneira.
E não tem morte pior do que aquele que morre espiritualmente, é um defunto ambulante. É um defunto que não cheira mal, mas está morto. E ele pode fazer isto. Nosso conselho: zele pela sua vida espiritual. Zele, isso é pessoal. Zele pela sua vida espiritual, para que você possa andar diante do Senhor. E em tudo que você colocar as mãos, onde você colocar os pés, como disse para Josué, em todo lugar que vocês pisarem, eu vou dar a vocês. Onde você pisar, pise com as bênçãos de Deus. Portanto, Ele nos tirou da morte, onde nós vivíamos mortos nos nossos pecados. Retiramos, saímos de lá, mas eu posso voltar a morrer espiritualmente, com uma vida sem expressão, como é a vida deste mundo, gente vivendo sem expressão, gente fantasiado de mulher, uma vergonha. Mulher fantasiada de homem, uma vergonha. E o mundo diz: é tão lindinho. Tenha cuidado com as coisas de Deus, meu filho. Não bote a mão naquilo que Deus não está botando a mão. Sirva a Deus de paixão, de alma, e você vai viver uma vida tão feliz e abundante. Você vai poder caminhar de cabeça erguida. Aleluia. Mandou falar para Arão: Arão, não desgrenhei seu cabelo. Não vai dizer: Deus, por que matou meus filhinhos? Por que Deus fez essa perversidade? Não faça isso. Você não tem que desgrenhar os cabelos. Você tem que entender que comigo as coisas são diferentes. Que a graça do Senhor, que o Espírito Santo inunde a sua vida de um amor tão profundo a Deus, que Ele inunde a sua alma de um amor tão grande por Deus, que nada venha separá-los, nada venha roubar você de Deus. Esta é a minha palavra de oração. E os convido a sentar à mesa do Senhor.